Começa agora mais uma série de podcasts com Moisés Teodoro e o tema dessa semana vamos falar sobre realizando a análise qualitativa dos riscos. Espero que gostem, uma ótima semana a todos e bons estudos. Fala galera, saudações a todos, ótimo retorno de Copa para todo mundo aí, né? Com a nossa Alemanha campeã, apesar do nosso Brasil ter decepcionado a todos, né? O país que representa a garra no futebol, a garra do brasileiro, mas fazer o que? Ninguém vai morrer por causa disso, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo 11.3, realizando a análise qualitativa dos riscos, né? Mas eu queria fazer uma ressalva antes de começar, porque é o seguinte, o risco ele é muito particular de cada projeto e do gerente, da equipe que está, das partes interessadas em si, que estão associadas àquele projeto, né? Fazendo uma analogia, é como se fosse um jogo de futebol mesmo. Tem situações faltosas que um árbitro daria cartão vermelho, tem situações que na mesma situação o árbitro daria outro árbitro daria cartão amarelo e outro árbitro possivelmente não daria nem falta, entendeu? Aí tem situações que um árbitro daria lei da vantagem, o outro árbitro não, para a jogada. Aí, então o risco ele está muito associado ao projeto, aonde o projeto acontece, quem é o cliente, quem é a empresa executora, quem é a equipe, qual é a experiência da equipe, qual a experiência do gestor e assim sucessivamente, né? Então é isso, vamos lá começar a falar sobre a nossa análise qualitativa dos riscos. Bom, então partindo de nossa sequência de podcast dessa série, o que nós faremos agora? Pense assim, bom, eu tenho um projeto e um plano de gerenciamento de risco para o meu projeto. Foi identificado todos os riscos inerentes possíveis a esse projeto? E agora? Suponhamos que você tem em seu projeto a seguinte situação. Seu fornecedor se apresenta atrapalhado nos controles de entrega da emissão de notas, dificultando que você pague as faturas. Ele está entregando notas fora do procedimento e você não consegue pagar. Suponhamos que as NFs estão chegando com materiais faltantes. A nota ela tem 5 volumes e chega a 3 volumes para você somente. Os materiais que faltam demoram a ser repostos na obra, né, no projeto. O cara falta entregar 2 volumes. Ele demora um mês ou mais para entregar esses 2 volumes. E as datas de emissão das notas chegam na obra com quase um mês. A nota é emitida e ela chega na sua mão para você pagar quase um mês depois. Então você decide pôr um basta e não vai aceitar mais esse tipo de situação, porque está causando transtorno financeiro, você está tendo que pagar possivelmente multa de contrato, você está tendo que entrar em contato com os fornecedores para para pedir prorrogação de título. Então isso causa um transtorno e você decide que a partir de hoje não vai mais aceitar esse tipo de situação. Você já parou para pensar no que acontece? Bom, e quais são os riscos que nós podemos identificar nesse processo? A princípio, a caráter de exemplo, eu identifiquei 5. Qual seria o primeiro? Temos o risco de faltar material durante a execução, proveniente da devolução de uma entrega divergente, onde a nota fiscal consta uma quantidade e foi entregue outra. 2. Nós temos o risco das notas continuarem chegando com prazo de vencimento fora do procedimento aceitável pelo projeto. Risco 3. Nós temos o risco de não conseguir pagar o fornecedor na data planejada. 4. Nós temos um risco de não chegarem mais notas divergentes na obra. Esse seria um risco positivo. 5. Nós temos um risco de não serem entregues materiais contidos na descrição da NF e o fornecedor registrar o material como entregue. Imagina o tamanho do problema que você vai ter, né? Os riscos que citamos no exemplo estão tratando das áreas de conhecimento de aquisição e no grupo de processos de monitoramento e controle. Porém, há riscos que retratam de outras áreas de conhecimento,
como escopo, tempo, custo, qualidade, etc. É importante dizer que o mesmo risco pode refletir em mais de uma área de conhecimento, ou seja, uma única ação que reflete em várias áreas de conhecimento ao mesmo tempo ou em períodos aleatórios. Tendo identificado todos os riscos, nós vamos trabalhá-los com ferramentas e técnicas. Eu, em particular, gosto de usar uma ferramenta técnica chamada avaliação de probabilidade de risco. Então, galera, eu gostaria que vocês parassem um pouquinho e refletissem comigo. Por que uma pessoa experiente ela erra menos do que uma pessoa inexperiente? A pessoa experiente, ela passou por várias situações na vida dela similares, vamos supor, por uma determinada ação. Então, a estimativa dela para aquela ação é mais precisa do que a pessoa inexperiente. Então, suponhamos que você reuniu, vamos pular para o seu projeto agora. Suponhamos que você reúne a sua equipe e você lista 10 riscos para cada área de conhecimento. Então, você vai ter uma lista total de 100 riscos, todos eles qualificados por probabilidade e impacto dentro do seu projeto. Aí eu te pergunto, por que é que você faz a análise qualitativa dos riscos? Então vamos lá. Qualificando os riscos nessa disposição, fica mais fácil tomar uma decisão mediante as respostas de cada risco que foi decidido. Como estamos falando em incertezas futuras, sendo elas oportunidades ou ameaças, fica mais fácil tomar uma atitude baseada em estimativas e também facilita a explanação e convencimento quando a ação de resposta a ser tomada não seja por você. Para uma terceira pessoa entender ou até questionar sua análise, essa forma fica mais objetiva e direta. Então, galera, sobre análise qualitativa de riscos, eu fiz uma abordagem simples até aqui. É claro que existe muito mais para se falar, pois o PMBOK está aí e não nos deixa mentir. E o risco não é uma área de conhecimento tão simples assim, né? Eu acredito que já passei um norte para você que está estudando e fiz um papo legal aqui para quem está na área, para quem gosta de gerenciamento de projetos, certo? E você que é da área de execução, é muito importante a sua colaboração nesse processo, nos processos de gerenciamento de projetos, planejamento do projeto. Os projetos não são feitos só de execução. O diretor da sua empresa precisa ser alimentado com dados de controle. E não se pode controlar aquilo que nós não conseguimos medir. Portanto, aquela reuniãozinha de meia hora que começamos a fazer perguntas sobre como você vai trabalhar, como você vai conduzir determinado assunto, a última intenção que a gente quer é colocar a coleira no seu pescoço, como todo mundo diz, né? O que nós queremos, na verdade, é realizar um monitoramento e controle para a alta administração, para passar os dados da obra, do projeto para a alta administração. Se for decidido pela direção do projeto que a ação e a execução das atividades devem ser de outra forma, chegaremos a um consenso final, tudo conversado e acertado de forma antecipada. Bom, galera, por hoje é só, eu espero que tenha gostado. Obrigado a todos e no próximo podcast vamos falar um pouquinho sobre análise quantitativa dos riscos. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus e uma ótima semana a todos. Um abraço. Você acaba de ouvir mais um podcast com Moisés Teodoro. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, mande seu e-mail para moisesplan@live.com. Uma ótima semana a todos, bons estudos e muito obrigado!